Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, seja bem-vindo ao canal do Zero. Neste vídeo, vamos dar continuidade com a parte 14 do tema Construindo uma rede neural do zero, continuando agora com a parte 2 da implementação do algoritmo Backpropagation. Bom, pessoal, vamos dar continuidade à codificação do algoritmo Backpropagation. Tá? Então, o que a gente fez aqui, né? Vamos lembrar aqui rapidinho. A gente calculou os deltas, né? Calculamos os deltas de saída. Se a gente verifica pelo param, se param for nulo. Se param for nulo é porque o update delta grade foi chamado pela primeira vez, né? E nessa chamada eu passei os neurônios de saída da rede. E aí, ó, eu calculo os deltas da saída. E a gente viu que os deltas da saída é o quê? É o erro multiplicado pela derivada da função de ativação, tá? E caso não seja nulo, a gente calcula aqui os deltas da camada interna da rede, das camadas internas da rede, tá? Lembrando o seguinte, né, que quando é uma camada interna, a execução do update gradiente vem de uma chamada recursiva, tá? E aí nessa camada recursiva, eu estou passando o que está em backparams para o params do parâmetro da chamada. E nesse params a gente viu lá que tem todos os pesos de cada neurônio da camada seguinte e todos os deltas também do neurônio da camada seguinte. E aí com isso eu calculo os deltas da camada intermediária, tá? Então a gente fez isso na aula passada, no vídeo passado, e vamos dar continuidade nesse vídeo aqui, certo? Só um detalhe, eu descobri que tem alguns errinhos bobos de sintaxe que a gente acabou deixando passar na codificação do vídeo passado. Vamos corrigir esses bugzinhos para dar continuidade, tá? Primeiro é o seguinte, ó, aqui nesse arquivo neuralnet.c, neuronet.c, exatamente aonde foi, acredito que tenha sido no feed forward, deixa eu ver aqui, ó, esquecemos de um ponto e vírgula, então são erros bem bobos aqui, bem pontuais, esquecemos um ponto e vírgula aqui, tá? Que mais? A gente tem aqui no Neuronet também, eu coloquei erro aqui, ó. Na verdade, eu estou chamando a variável de error, né? E eu coloquei erro aqui. Bom, são essas mudanças aqui no neuralnet.c. A gente também tem erro também lá no netmath.c. Então vamos lá. No netmath.c, a gente cometeu um errozinho que eu botei derive int, aqui chamar de derivada da função de identidade, tá? Então, derive ident. Opa! Derive ident. Ok, agora tá certo. Derive ident. Que mais? Lá no neuralnet.h, vamos no neuralnet.h. Neuralnet.h. A gente esqueceu, ó. É aqui mesmo? Neuralnet.h. Não, desculpe. É no neuron.h. Esquecemos aqui de colocar a palavrinha struct no typedef, tá? Struct no typedef. Ok. Bom, então esses eram os errinhos que eu tinha detectado. Pode ser que tenha mais, mas depois a gente corrige se tiver erro na hora da compilação, tá?
Vamos voltar agora lá para o nosso código. Bom, precisamos completar aqui o coração do nosso algoritmo, que é a atualização do delta do gradiente. Atualizamos o delta. Agora a gente precisa atualizar aqui precisamos atualizar aqui os gradientes, certo? Bom, para a gente atualizar os gradientes, a gente vai precisar fazer um loop, né? Lembre, é um gradiente para cada peso, porque o gradiente ele é relacionado ao peso, certo? Então, se dá uma olhadinha aí no slide, veja aí como é que são os cálculos dos gradientes, tá? Então, vamos lembrar aqui como é que é os cálculos dos gradientes, tá? No cálculo do gradiente, o que é que a gente faz? Cada peso ele está relacionado a uma conexão, tá? E em uma conexão eu tenho um neurônio de origem e tenho um neurônio de destino, tá? Então, o gradiente ele é muito facilmente computado. Então, como é que a gente faz? O gradiente ele é o delta do neurônio de destino multiplicado pela saída do neurônio de origem, tá? Se na origem não tiver neurônio, for entrada, essa saída será a própria entrada, certo? Então a gente vai percorrer todas as conexões do neurônio, ok? Se houver neurônio conectado nessas conexões, a gente vai pegar a saída desse neurônio, que lembre que está sendo armazenada no campo A do neurônio, e multiplicar pelo delta desse neurônio, porque o delta desse neurônio é o neurônio de destino. Tá? E com isso a gente computa o gradiente de todo mundo. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer um loop em todas as conexões do neurônio corrente. Então vamos lá. Nós estamos... Só um minutinho. Aqui a gente fecha a função. Então, o gradiente ele é calculado para cada neurônio, certo? Então, a gente vai ter que estar dentro desse loop aqui. Dentro desse loop aqui. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Para cada neurônio... Então, vamos lá. Já estamos usando o I, né? Então, temos que usar o K. Para cada neurônio K... vou percorrer todas as suas conexões, pois em cada conexão aqui tem os pesos, né? Então, a gente tem um neuron, N connections, K++. E aí, ó, a gente vai computar o gradiente, certo? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular, vai pegar a saída do neurônio de origem, ou seja, o neurônio que está conectado a essa conexão, tá? Só que a saída desse neurônio de origem é o A do neurônio, ou se existe uma conexão, né, se existir neurônios conectados para esse neurônio, ou ele é a entrada, caso contrário. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, para a gente calcular a saída, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai perguntar, ó, existem neurônios conectados a esse neurônio, né? E a gente pergunta isso verificando o campo com nêurons. Lembra disso lá, né? Com nêurons são os neurônios conectados. Se com nêurons ele for diferente de nulo, ok? Então, a nossa saída que eu estou colocando na variável A vai ser o nêuron com nêurons
nêurons I, o iésimo neurônio conectado, certo? Ponto A. Caso contrário, ó, o que vai ser? Vai ser a entrada XI da amostra. Certo? Então, com isso, a gente calcula aqui, ó, na verdade, XI não, XK, né? E aqui também é K. A variável do for está sendo K. Ok? Então, computamos o A. E aí, o que a gente faz para calcular o gradiente? Então, ó, vamos lá. Nêuron, lembre que eu tenho um vetor de gradientes, que eu chamei de grad W, ok? K. Agora sim, vamos lá. Eu vou acumular o gradiente. Então, assim, intuitivamente para vocês, né? Eu estou calculando o gradiente, eu não estou acumulando o gradiente. Mas eu vou explicar por que a gente vai acumular. Então, intuitivamente seria o quê? Seria nêuron grad WK igual, tá, a saída do neurônio de origem, ou seja, o neurônio conectado, ok? Ou a entrada da rede, né? Multiplicado pelo delta do neurônio de destino. Então, delta do neurônio de destino é o neurônio que a gente está computando, que a gente computou o delta aqui. O delta desse neurônio. Ok? Bom, mas por que a gente não está igualando, porque ao invés de igualar, a gente vai acumular. Ou seja, a gente vai somar os deltas. Pelo seguinte, ó, vamos lá. Cada chamada do update delta grad está sendo para apenas uma única amostra, tá? Se você olhar no slide aqui, ó, eu estou computando o gradiente, lembra, eu falei, ó, coloquei uma função simplificada do MSE, considerando que a gente só tem uma amostra. Então, a computação do gradiente e dos deltas aqui está considerando apenas uma amostra. E, de fato, a gente calcula um delta para cada amostra, tá? Porque quando a amostra muda, o delta vai mudar também, certo? Só que o que acontece? O gradiente ele é relacionado à função de custo. A função de custo ela é relacionada a uma soma do erro quadrático médio de todas as amostras, e não apenas de uma amostra. Certo? Então, a gente viu que a derivada da soma é a soma das derivadas. Portanto, a derivada da média também acaba sendo a média da derivada. Certo? Porque a média nada mais, nada menos é que uma soma multiplicado por uma constante, ou dividido por uma constante, né? Então, acaba sendo que a média das derivadas, ou a derivada da média, é a média das derivadas, tá? Ou seja, como essa derivada é o próprio gradiente, a derivada da média, ou melhor, o gradiente da média é a média dos gradientes. Então, o que eu faço? Eu vou primeiro somar todos os gradientes, que é isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é chamado para cada amostra. Então, eu vou ter um loop lá chamando esse cara para cada amostra. E a cada amostra ele vai somando os gradientes. Para no final, quando for atualizar o peso, tá? Ele vai dividir o gradiente pelo número de amostras. Ok? É por isso que a gente está acumulando aqui. Que na verdade não é só pelo número de amostras, né? Porque também o erro ele considera a quantidade de neurônios da camada de saída. Então é pelo número de amostras e pelo número multiplicado pelo número de saídas da rede, certo? Então é por isso que a gente faz aqui o acúmulo do gradiente, certo? Ao invés de simplesmente calcular, dizer que o gradiente é igual a isso. Não, o gradiente vai ser uma soma disso. Ok? Uma soma disso, onde cada vez que ele calcula esse gradiente, vai ser o gradiente para uma amostra. Certo? Feito isso,
a gente já calculou o gradiente. Agora, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o gradiente do bias. Então, ó, o bias é mais simples, né? O bias é simplesmente um nêutron grade B, foi o que a gente chamou lá do gradiente do bias, vai ser apenas o delta, né? Do neurônio ao qual ele está conectado. Nêutron delta. Pronto, com isso, ó, já fizemos aqui, ó, o cálculo dos gradientes dos pesos e dos bias. Ok? Como isso aqui está num loop, né? Para cada neurônio, ele vai fazer isso para cada neurônio. Beleza. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui agora, gente? Tá? Depois que eu calculo, veja, o delta e os pesos dos neurônios da camada corrente que a gente está calculando, tá? Vão ter que ser passados de forma recursiva para uma nova chamada ao update delta grade para a execução da mesma coisa na camada anterior da rede. E a gente preparou um vetor de backparams, que a gente chamou de backparams, para armazenar isso, tá? Então agora aqui o que, é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai preencher o backparams. E esse backparams vai ser passado como parâmetro para uma nova chamada do update delta grade, se existir anteriormente a essa camada que a gente está calculando os deltas e os gradientes, uma nova camada de neurônios, certo? Conectada a elas. Bom, então, ó, o que, é que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai preencher aqui, ó. Lembre que um backparams é um backparams para cada iésimo neurônio aqui, né? Esse loop aqui, ó, ele está percorrendo os neurônios. Então, eu vou pegar o iésimo neurônio, na verdade, a iésima amostra dos dados do neurônio e armazenar dentro do backparams, do vetor backparams. Então, ó, backparams i, vou armazenar os pesos, é igual a neuron weights. Então, eu vou passar os pesos para a camada anterior desse neurônio, tá? E também vou passar o delta, né? Então, backparams i, o delta, os pesos do iésimo neurônio vai ser armazenado na iésima amostra do backparams, e o delta também desse neurônio vai ser armazenado na iésima amostra do backparams. Tudo isso vai ser passado para trás numa chamada recursiva do update delta grade. Caso exista uma camada anterior a essa que a gente está fazendo o cálculo, tá? Então, a gente também vai passar aqui o delta, ok? Bom, feito isso, o que é que a gente vai precisar agora? Agora sim, agora a gente vai verificar, gente, o seguinte, ó. Existe camada anterior a essa? Se existir, agora a gente vai fazer essa chamada recursiva do update delta grade para a camada anterior. Certo? Ok, então vamos fazer isso, né? Saiu do loop, já temos os nossos backparams preenchidos, já calculamos os gradientes e os deltas dos neurônios da camada corrente. Agora é verificar, existe uma camada anterior conectada? Se existir, a gente chama o update delta grade agora de forma recursiva, certo? Bom, só que veja o seguinte, quando a gente termina de executar aqui, ó, quando a gente termina de executar isso aqui, a gente não vai precisar mais do params, né? Porque a gente já utilizou, ó. Já utilizamos o params, não vamos precisar mais do params. E o que mais que a gente não vai precisar? A gente não vai precisar do y-hat, tá? Então a gente pode liberar ele da memória. Então vamos lá, a gente libera ele da memória. Lembre o seguinte, ó, que o params é o backparams de uma chamada anterior, tá? Esse backparams aqui, ó, vai virar um params
da próxima chamada recursiva do update delta grade. Então, como a gente aqui já não está usando mais o params, a gente pode liberar ele da memória. E a gente também pode liberar o yhat. Yhat, ok. Beleza? Agora, ó, a gente vai fazer isso. Vamos verificar se existem neurônios conectados a uma camada de neurônios conectados a essa camada corrente. Basta a gente verificar pelo primeiro neurônio dessa camada, né? Por quê? Porque lembre, uma rede neural, geralmente, essa que a gente está trabalhando, né? A rede Multilayer Perceptron, ela é uma rede full connected, ou seja, todos os neurônios de uma camada são conectados a todos os neurônios de outras camadas. Isso significa que, se eu tenho um neurônio aqui numa camada, tá? Se o primeiro neurônio e todos os outros, eles estão conectados aos mesmos neurônios da camada anterior. Então, como é que eu tenho acesso aos neurônios da camada anterior? Basta pegar um dos neurônios, pode ser o primeiro, pode ser o último, pode ser um neurônio do meio, e verificar quais são os neurônios conectados, tá? Então, se eu pegar aqui, vamos lá, o primeiro neurônio, eu já posso perguntar a ele aqui, ó, existe, isso aqui é um vetor, né? Existe neurônios conectados? Então, eu vou verificar aqui, ó, existem conêurons, ou seja, o conêurons é diferente de nulo, ok? Se conêurons for diferente de nulo, aí, ó, um abraço, vamos chamar lá o update de forma recursiva, delta grade. E aqui, ó, o que é que a gente vai passar? A gente vai passar a própria rede, certo? Vamos passar os neurônios agora da camada de neurônios anterior. Então, a camada de neurônios anterior é isso aqui, né? Ó, neurons, qualquer neurônio, no caso aqui eu estou verificando o 0, ponto com neurons, né? São os neurônios da camada anterior. Porque agora eu vou fazer a mesma coisa com a camada anterior. Então, aqui vai ser neurons 0, ponto com neurons. Vamos ter que passar o número de neurônios dessa camada. O número de neurônios dessa camada é o quê? É o número de conexões desse neurônio. N connections. Ok? Vamos passar o X, o Y. O X, o Y da amostra. E o params vai ser o back params. Ok? Lembre que também a gente tem que ter a quantidade de elementos do back params. A quantidade de elementos do back params é exatamente a quantidade de neurônios que a gente calculou o delta e os pesos dessa camada corrente. Então, é o N neurons. Pronto. Simples assim. Certo? E aí, gente, a gente conclui aqui, ó, o nosso core, o coração, tá? A gente ainda tem muita coisa para fazer, tem, mas a gente já o núcleo, né? Na verdade, o coração não, né? A gente já conclui aqui o cérebro do algoritmo, tá? Quando a gente concluir aqui, pode ser que para algumas pessoas tenha ficado um pouco confuso, tá? Quando a gente concluir aqui, tiver tudo concluído, eu prometo fazer um teste de mesa, tá? A gente pega essa fusãozinha aqui, ó, vai fazendo passo a passo, linha por linha, fazendo um teste de mesa, desenhando, vendo como que as variáveis estão sendo preenchidas, como que o back param está sendo preenchido, como os deltas estão sendo calculados, como os gradientes estão sendo calculados, baseado também nesse slide que está aqui. A gente faz no final de tudo, a gente faz um teste de mesa para compreender melhor, tá? Muita gente já acredito que já tem entendido o algoritmo, mas para alguns deve ter ficado um pouco confuso. E aí a gente sana essa dúvida, né, fazendo esse teste de mesa, certo?
Bom, qual é o próximo passo agora, gente? O próximo passo é o seguinte, ó. Lembrem que quando eu dou o feed forward, eu armazeno no feed forward, eu armazeno o A, eu armazeno o Z, certo? E também no cálculo do gradiente, ou no cálculo dos deltas, a gente armazena o delta e armazena os gradientes, tá? Uma hora a gente vai ter que limpar isso no algoritmo, tá? Lembre, os gradientes estão sendo acumulados por cada amostra, tá? Então, para cada novo treinamento, a gente percorre as amostras, para cada novo treinamento, a gente tem que limpar os gradientes. E para cada amostra que a gente for dar o feed forward, a gente também tem que limpar as saídas, tem que limpar as saídas que são os A's, né? E tem que limpar os Z's também, certo? Então, ó, e tem que limpar os deltas. Então vamos criar duas funções aqui, que é o reset forward, onde a gente vai limpar o A, o Z e o delta de cada neurônio. E vamos criar uma função aqui, reset grade, onde a gente vai limpar também os gradientes acumulados aqui para o cálculo do gradiente médio, tá? Então vamos lá. Vou fazer isso aqui. Vou criar aqui um reset feed forward. Não, reset forward, vai ficar mais compacto, tá? E aqui é o seguinte, ó. Lembra, vai ser uma chamada recursiva, porque eu vou limpar os neurônios de uma camada. Se existirem camadas conectadas a esses neurônios anteriormente, eu vou chamar recursivamente a função para limpar os outros neurônios e vou fazer isso até chegar à entrada da rede, tá? Então a gente vai passar um vetor de neurônios e a quantidade de neurônios desse vetor. Então vamos ter isso aqui como entrada da nossa função. E aqui, ó, vai ser simples, tá? A gente vai percorrer os neurônios dessa camada e vai limpar todo mundo. Vai limpar o A, vai limpar o Z e vai limpar o delta, tá? Depois disso, caso exista uma camada anterior, a gente chama de novo a função recursivamente, tá? Então vamos lá. Então aqui vamos pegar um neurônio. Neurons I, ok. E agora o que a gente vai fazer? Vai dizer que vamos limpar aqui o A, neuron A igual a 0, neuron Z igual a 0 e neuron delta igual a 0. Ok? Vamos verificar aqui, ó, se neurons, só precisamos verificar o primeiro, né? Se existem neurônios conectados a eles. Se existir o com neurons for diferente de nulo, beleza? Aí a gente chama o reset forward, passando agora, ó, os neurônios conectados. Ponto com neurons e a quantidade de neurônios dessa camada, que é o neurons 0.n connections. Pronto, com isso a gente vai limpar os A's e os Z's de todos os neurônios da rede. Vamos fazer a mesma coisa agora para o gradiente, tá? Vamos criar um reset grade. Por que a gente não bota para zerar o gradiente aqui dentro? Porque o gradiente a gente não vai chamar para cada amostra, tá? A gente vai chamar para cada treino. Resetar o gradiente vai resetar em cada treino, porque a ideia é que para cada amostra a gente acumule o gradiente e depois o cálculo
da atualização dos pesos vai ser em cima da média desses gradientes. Então a gente não pode estar toda hora resetando o gradiente, tá? Então a gente vai pegar o gradiente só da última amostra. Agora, o A, o Z e o delta a gente vai resetar a cada amostra, tá? Então por isso que tem que ser funções diferentes, né? Então vamos criar aqui o reset grad. Na verdade não é float, tá? Eu não retorno nada, é um void. Vamos lá. Void reset grad. Mesma coisa aqui, vai seguir a mesma estrutura, tá? Eu até vou copiar e colar, porque vai seguir a mesma estrutura, né? E aí a gente não precisa estar reinventando a roda aqui, né? Ok. Então, na verdade, aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai resetar o grade, né? Grade igual a 0. E aqui a gente vai chamar o reset grade. Acredito que seja só isso, né? Não, estou fazendo reset grade. Passamos os neurônios, percorremos aqui. Pegamos neurônio por neurônio, resetamos o grade. Se tiver neurônios conectados, a gente chama agora para a próxima camada de neurônios para fazer a mesma coisa. Então é isso, tá? Só que esquecemos de um detalhe. Não, estamos errados. Na verdade, não existe um grade. É um vetor de gradientes. Oh my God. Então, para cada neurônio conectado aqui, tá errado isso aqui, tá? Lembre que o gradiente é um vetor, né? Porque cada conexão tem um gradiente, porque o gradiente está relacionado aos pesos e os pesos estão relacionados a conexões. Então, para cada conexão, o int 32k igual a 0, k menor do que neuron n connection, não é isso? N connections k mais. Pronto. É um vetor, gente. Então, assim, na verdade, é neuron grade w k igual a 0. Agora sim. Agora sim eu estou zerando todos os... Agora aqui, ó, eu tenho um único gradiente do bias, né? Grade b igual a 0. Agora sim está correto. Certo? Fui muito na simplificação da coisa aqui, mas não existe só um único grade para cada neurônio, tá? Existe um grade w para cada peso e existe um grade b para cada neurônio. Beleza. Então, zeramos tudo. Certo? Ok, galera. Bom, agora, ó, é o seguinte. Outra coisa que a gente precisa alterar aqui é o seguinte. Lembre que a gente tem aqui a inicialização da nossa rede, certo? Só que na nossa rede, quando a gente estava inicializando, não tinha os gradientes, certo? E não tinha também, não tinha os gradientes, não tinha o A, não tinha o Z, não tinha... que mais que a gente não tinha aqui? Não tinha os gradientes W e o gradiente B, né, dos bias. E a gente precisa o quê? A gente precisa inicializar esses gradientes, né? Então, deixar ele zero, tá? Porque se a gente não deixar ele zero, ele pode ter algum valor sujo na memória, tá? E aí na hora que eu começar a acumular o gradiente, se ele não começar de zero, né? A gente vai ter um valor inválido no início, sendo acumulado nos valores válidos dos gradientes de cada amostra, tá? Então, vamos ter que inicializar os gradientes, vamos ter que inicializar o gradiente do bias, talvez o A e o Z não, porque o A e o Z eu posso zerar antes. Se bem que, na verdade, também, os gradientes eu poderia zerar chamando a função de reset grad. Mas, pelo menos, a gente vai ter que alocar a memória para os gradientes, tá? Porque ele é um vetor.
Se a gente não alocar memória para os gradientes, ele vai dar erro, de aquele famoso erro que a gente teve aqui, muito dele aqui ao longo da nossa implementação, que é o segmentation fault, né? Então vamos lá. Então lá no nosso init.net, assim como eu aloco memória para os pesos, eu também vou ter que alocar memória. E aqui a gente já pode copiar isso aqui, tá? Eu também vou ter que alocar memória para os grade W. Então, grade W, certo? Aonde ele também é proporcional, a quantidade de elementos desse vetor é igual ao número de conexões também, tá? É igual à quantidade dos pesos, tá? Beleza. Que mais que a gente vai fazer? Bom, temos também a questão do aqui, ó, no cabeçalho da nossa função, lembre o seguinte, que a gente passa quais são as funções de ativações interna da rede e as funções de ativações dos neurônios de saída, tá? Dos neurônios intermediários e dos neurônios de saída. Lembre que isso aqui não é mais um ponteiro de função diretamente. Isso aqui é um ActFunc. ActFunc, beleza? Então, o nosso int ActFunc, ele é um ActFunc. E o nosso alt ActFunc também é um ActFunc. Beleza. Agora aqui, ó. Certo? Mudou alguma coisa aqui? Acredito que não, né? Se K for menor do que nlayers menos 1, ou seja, se for a última camada, né? Vai ser int ActFunc. Caso contrário, vai ser alt ActFunc. Beleza? Perfeito aqui já, não precisa alterar nada. E aí, ó, vamos chamar aqui, a gente já pode chamar aqui o reset forward e o reset grade para inicializar zerar o gradiente e os I's e os E's de cada neurônio da rede, né? Então vamos lá, né? Então aqui, ó, a gente chama o reset forward, vamos passar a rede, os neurônios de saída, camada que vai começar a ser zerada, e o número de neurônios na saída. Ok. Vamos fazer a mesma coisa para o reset grade. Ok. Feito, missão cumprida. Beleza, tá? Bom, o que é que tá faltando aqui? Tá faltando agora a gente... Bem, o que é que a gente já fez, né? Basicamente, a gente já configurou initparams ou initnet para a gente acrescentar a alocação de memória para os gradientes, a limpeza dos neurônios de saída, da saída dos neurônios e dos eixos. A gente já concluiu o algoritmo para atualizar o delta e os gradientes, certo? Construímos duas funções para limpar os A's e os E's e para limpar o gradiente, né? O A, o Z e o delta e uma outra função para limpar o gradiente. Agora está faltando o quê? Está faltando duas coisinhas, tá? A atualização dos pesos de acordo com o gradiente, certo? E alterar a função de treino para chamar
tudo que tiver de ser chamado para, primeiro, atualizar os deltas e os gradientes e depois atualizar os pesos e os bias, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o algoritmo agora de atualizar os pesos e os bias em função do gradiente. Isso aqui estava sendo executado, estava sendo implementado por uma função que a gente não vai usar mais. Lembra que a gente estava calculando aqui, ó, e atualizando os pesos através dessa função compute_gradient. Essa função compute_gradient, ela foi implementada utilizando a derivada numérica, tá? E ao mesmo tempo em que eu calculava o gradiente, aqui dentro eu atualizava os pesos. Não é isso que a gente estava fazendo? Não, aqui eu só calculava o gradiente, o peso era atualizado depois, tá? Mas enfim, a gente não vai precisar mais desse cara aqui, tá? Porque agora, ó, o gradiente já está sendo calculado lá no update delta grad, né? Então a gente não vai precisar mais desse cara aqui. Esse cara já foi feito no update delta grad. Depois a gente tira essa função lá do nosso cabeçalho, né? O neuralnet.h. Beleza, então, ó, onde é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso no update params, tá? Na verdade, esse update params, ele estava calculando o gradiente baseado no compute gradiente. Isso aqui vai ser completamente alterado, tá? Então podemos apagar isso aqui. E aí, qual é o objetivo desse cara aqui, né? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui, ó. O update params, na verdade, ele não vai ter, ele vai ser recursivo, tá? A gente não vai precisar passar a net mais, tá? A gente vai passar um vetor de neurônios. Obviamente que quando a gente chamar o update params pela primeira vez, a gente vai passar os neurônios de saída da rede, mas a gente não vai precisar mais da rede, certo? Então a gente não vai precisar dos neurônios, tá? E como a gente não vai chamar a função de custo, a gente não vai precisar também mais desse ponteiro de função, certo? E a gente também não vai precisar das amostras, as entradas da amostra e as saídas das amostras. Por quê? Porque isso aqui era utilizado exatamente para calcular o custo, e a gente não está fazendo mais isso, certo? O custo está sendo calculado lá no update delta params, quando são os neurônios de saída, chamando feed forward para cada amostra, tá? Então a gente não vai precisar mais disso aqui, certo? Então a gente vai precisar aqui, ó, na camada de neurônios. A gente vai precisar, não vai ter mais isso aqui. A gente vai precisar aqui, vamos precisar da quantidade de amostra, porque o cálculo do gradiente aquele gradiente acumulado dividido pela quantidade de amostras, né? Por isso que a gente precisa disso aqui. E a gente vai precisar aqui, ó, da quantidade de neurônios da camada, tá? Então a gente vai colocar aqui N neurons. Neurons, pronto. Agora observe, ó. O que é que a gente vai fazer aqui, certo? Bom, a gente vai percorrer a rede. Lembre que na rede agora, ó, a gente já tem os gradientes, tá? Lembra disso. Então, olha aqui, ó, no slide canto inferior direito da tela, certo? Como é que a gente computa os gradientes? Os gradientes a gente já gravou. Lembre que para cada neurônio a gente tem um vetor de grade W e tem um grade B, que são os gradientes de cada peso e o gradiente do bias. Então, como é que a gente faz para calcular aqui, ó, o gradiente? Ou melhor, desculpe, o gradiente já está calculado, perdão. Como é que a gente utiliza o gradiente aqui para alterar o peso? Usando aquela fórmula. Olha lá embaixo, no último passo. No passo 4, se eu não me engano, a gente usa essa fórmula aqui do passo 4, da que está no slide aqui no canto inferior direito, tá? Que é o quê? O próximo valor do peso é o valor corrente do peso menos
a taxa de aprendizado multiplicado pelo gradiente. Pronto, como a gente já tem os gradientes calculados, é só percorrer a rede, conexão por conexão de cada neurônio, pegar gradiente por gradiente e atualizar peso por peso baseado nessa formulazinha aí, bem simples, tá? Bom, vamos lá então, né? Então vamos percorrer para cada neurônio as suas conexões. Primeiro vamos percorrer todos os neurônios dessa camada aqui, tá? Para cada neurônio a gente vai percorrer cada conexão e vai atualizar cada peso baseado em cada gradiente. Então torna bem mais simples a coisa. Então vamos lá. E menor do que n nêurons. E mais. Pronto. Aqui eu vou pegar o neurônio. Aqui você é plural, né? Porque é uma quantidade, um vetor de neurônios, nêurons e agora, ó, o que é que a gente vai fazer? Vamos percorrer cada conexão de cada neurônio desse, tá? Então, vamos lá. N connections. E bom, aqui a gente já vai ter acesso a todos os gradientes de cada neurônio. E com isso, e todos os pesos, e com isso atualizar os pesos, tá? Então, veja só aqui, ó. Eu vou dizer que nêurons, vamos atualizar os pesos agora. Neuron weights K é igual a menos igual, ou seja, eu vou subtrair agora eu vou criar uma constante, vou botar aqui, mas não criei ainda, chamada learning rate, tá? Ou a gente já criou antes, não lembro, tá? Não lembro se a gente já criou antes, mas tudo bem, se não criou a gente cria. Multiplicado agora pelo gradiente, neuron, que a gente calculou lá no update da alta grade, né? Grade W, K, simples assim. Certo? Só que aqui, ó, dividido por sample size, tá? Dividido pelo sample size. Porque lembra, ó, esse gradiente está acumulado, certo? Então, aqui eu estou calculando a média dos gradientes. A média dos gradientes, tá? Por quê? Porque a função de custo é uma média das amostras, né? E o gradiente é a derivada da função de custo em relação ao peso, logo é uma derivada da média, né? E a derivada da média é a média dos gradientes. Então, o gradiente da média é a média dos gradientes. Aqui a gente já calculou os gradientes acumulados e aqui a gente está tirando a média dos gradientes. Pronto. Então, com aqui, ó, a gente atualiza o peso. E agora vamos atualizar o bias. Neuron bias. Vai ser igual menos igual, né? Menos igual a learning rate multiplicado por neuron grade B dividido por sample size. Resta agora a gente verificar se existem neurônios conectados para a gente fazer isso com os neurônios da camada anterior, tá? Então vai ser o mesmo processo lá das outras recursividades que a gente fez, tá? Então, if neuron 0 ponto neurons, né? Com neurons for diferente de nulo, aqui a gente vai chamar novamente o update params de forma recursiva. Só que agora a gente vai passar os neurônios conectados, a camada conectada, né, de neurônios, com neurons
O número de neurônios é o número de conexões dessa camada. Ponto N connection. E o sample size. Simples assim. Ok? Bom, pessoal, vamos concluir esse vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai atualizar a função de treinamento agora para a gente chamar as funções para calcular o delta, para atualizar o delta, para atualizar os gradientes e para atualizar os parâmetros para cada amostra do nosso treino. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E então, até o próximo vídeo.